Paz e graça, irmãos. Meu nome é Heber e eu quero dizer duas coisas. Primeira, desejar a cada um 2026 maravilhoso na presença do Todo-Poderoso Senhor. E a segunda é que eu sou um pecador, mas aqui eu estou aprendendo a ser um adorador. Que músicas lindas, que reunião maravilhosa nós tivemos agora, na presença dos anjos, cantando textos da palavra. Abacuque, meu profeta predileto. Né? Muito provavelmente, ao longo do dia, vocês vão receber algum tipo de imagem, né? De eu pedindo autógrafo para Abacuque no céu, né? Porque já que eu já pedi para Pedro, né, Williams? Não sei mais qual outro meme que vocês mandaram lá. Eu com Judas, não foi? Não, foi com, eu sei que com Pedro eu pedi autógrafo. Então pode me pôr pedindo autógrafo para Abacuque também. Se você não sabe por que Abacuque é o meu profeta predileto, leia o livro. São 3 capítulos só. Um livro da Bíblia com 3 capítulos curtinhos. Leia hoje, né? E você vai descobrir. 2026 começa, hoje é o nosso primeiro culto. E eu preparei uma palavra que eu pedi a Deus justamente de norte para o nosso ano. Vamos abrir a palavra em Hebreus, capítulo número 12. Nós vamos ler apenas os 2 primeiros versículos. Hebreus, capítulo 12. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Pai, em nome desse mesmo Jesus, que a tua direita intercede por nós, clamamos para que o Senhor, que recebeu o nosso louvor e a nossa glorificação, nos responda com orientação, instrução e exortação na tua palavra. Que esse texto, escrito há tantos anos, possa fazer sentido para nós hoje, aqui, no início de 2026. Nós pedimos o nome do Senhor. Amém. Ninguém sabe quem foi o escritor da Epístola aos Hebreus, né? Os próprios pais da igreja fizeram várias elucubrações, há várias hipóteses. Eu tenho a minha, né? Que não faz diferença nenhuma, porque, no fundo, o autor das Escrituras é o Espírito Santo. Né? Mas ninguém conhece o nome da pessoa, com certeza, de quem escreveu a carta aos Hebreus. E é até divertido ficar pensando nas várias possibilidades, né? Tem até uma muito curiosa, que teria sido uma mulher que escreveu o livro de Hebreus, no caso Priscila, né? Esposa de Áquila, que era uma pregadora muito usada e é uma auxiliar de Paulo bastante efetiva. E talvez o nome tenha sido omitido porque, naquele contexto, uma autora feminina não seria acatada, recebida. Se havia restrições a Paulo, o apóstolo, imagine uma mulher, né? Então o nome teria sido omitido. Essa é a hipótese que eu defendo, mas há várias outras possibilidades para o autor da carta aos Hebreus. O mais importante é que no texto que nós lemos, que vem logo depois do capítulo mais famoso do livro de Hebreus, que é o capítulo 11, chamado de A Galeria dos Heróis da Fé, né? O capítulo 12, que obviamente não foi dividido na carta, né? Essa divisão foi feita muitos séculos depois, remete aos personagens
do capítulo 11, os heróis da fé, como nuvem. E esse é o título da minha mensagem, a nuvem. Para nós hoje, nuvem significa uma coisa muito diferente, né? Significa um banco de dados que fica por aí, por isso a nuvem, onde estão todas as informações digitalizadas que quando você salva, né, ou grava alguma coisa, vai para a nuvem e fica lá à disposição para que você possa acessar de qualquer lugar do mundo. Inclusive tem um filme, assim, tanto quanto impróprio, né, para menores, chamado Perdidos na Nuvem. Um casal casado, tal, que resolve fazer algumas coisas assim, filmadas, né, e depois as filmagens vão para a nuvem. E aí... mas eu não estou aqui para falar do filme. Estou aqui para falar da nuvem de Hebreus, capítulo 12. Essa nuvem do capítulo 12 são os heróis da fé, a galeria das pessoas que viveram de maneira muito forte experiências com Deus por causa da sua fé. Você em casa pode depois ler o capítulo número 11 inteiro e você vai ver do que nós estamos falando, né? E aqui, o autor da carta aos Hebreus começa o capítulo 12 usando uma conjunção conclusiva. Portanto significa, à luz daquilo que nós acabamos de falar, descrevendo a trajetória dos heróis da fé, nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Nosso moto para esse ano é conhecer os caminhos de Deus. Ensina-me os teus caminhos, né? Faz-me conhecer as tuas veredas. Estamos trabalhando nisso. E agora, no primeiro domingo desse ano, a palavra nos exorta não apenas a conhecer ou a trilhar os caminhos de Deus, mas a correr por eles a carreira que Deus nos propõe. O texto de Hebreus fala carreira proposta, né? Há um projeto, há um plano, há uma ideia, há uma vou usar a palavra sugestão de Deus, né? Por que você não corre esse caminho que eu tracei para você? Que seja essa uma das nossas metas para 2026. Não apenas conhecer o jeito de Deus lidar conosco, conhecer a maneira como Ele espera que nós vivamos, mas correr nesse caminho, né? Acelerar a nossa atitude proativa em relação ao Evangelho. Uma das coisas que nos ameaça, irmãos, é o comodismo, é a acomodação, é a ideia de que estamos salvos, né? Uma vez salvo, salvo para sempre, né? Como dizem os calvinistas. Então, eu estou aqui esperando o arrebatamento. Já falei 200 vezes aqui uma frase que eu li de um livro, né? Que eu peguei aqui da biblioteca. Aliás, eu devolvi. O autor fala assim, faz 20 anos que eu me converti, né, que eu abandonei o pecado, então não me incomodem até o arrebatamento. A ideia é, não preciso mudar mais nada, está tudo certo, estou salvo, vou para o céu, né? Eu gosto muito daquela música, né? Ainda bem que eu vou morar no céu. Eu tenho lembrado muito dessa música, principalmente quando você lê o jornal, quando você ou assiste as notícias na internet. Ainda bem que eu vou morar no céu, né? Porque aqui está cada vez pior, né? Eu não lembro o nome do cantor, né? O Lázaro, né? Ele tem uma voz maravilhosa e a composição é realmente muito instigante. Ainda bem que eu vou morar no céu. Só que ainda não fui, né? E a ideia de Deus não é que eu fique esperando chegar a hora. Há uma carreira proposta. Há uma série de coisas que Deus espera que eu faça, né? E o autor aos Hebreus fala correr, né? Ou seja, não é apenas passear,
caminhar, né? Andar, é correr. Correr, nós acabamos de ver a São Silvestre, né? Quer dizer, eu não vi, mas enfim, todo mundo vê. É uma jornada longa, disputada com velocidade, né? Com proatividade. E o que é que nós podemos e devemos fazer para que hajamos desse modo, mudando alguma coisa de 2025 para cumprirmos em 2026? Muitos de nós fizemos planos, analisamos 2025, coisas que precisam ser abandonadas, outras esquecidas, né? Outras que conseguimos conquistar, então já está conquistado o troféu. E agora vamos olhar para 2026. O que é que nós vamos fazer deste ano? Nem sabemos o quanto dele nós vamos viver. Por exemplo, não quero assustar ninguém, mas será que todos nós que estamos aqui hoje chegaremos a 31 de dezembro de 2026? Eu não sei. Você sabe? Ninguém sabe. Mas enquanto estivermos, vamos correr a carreira que nos está proposta. O que é que nós vamos fazer pela fé? E o autor dos Hebreus invoca a nuvem de testemunhas. Os heróis da galeria de Hebreus capítulo 11. Você já leu Hebreus 11? É realmente uma coisa instigante, né? Tudo bem, começa, né, com gente de peso da fé, Abraão, por exemplo. Mas quando termina, porque a ideia não é ler Hebreus 11 aqui, você vai ler em casa, mas só para te instigar, quando termina o capítulo 11 de Hebreus, versículo 32, que mais direi? Ele já falou de um monte de gente, né? Que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Ele invoca outros personagens, além dos que ele já mencionou. Gente que fez coisas maravilhosas pela fé. Gente que ficou famosa e faz parte da galeria dos heróis, não por aquilo que eles eram, mas por aquilo que eles fizeram. Pensa comigo. Gideão, feito maravilhoso, com 300 homens fortemente armados, com tochas, cântaros e trombetas, parecendo uma fanfarra e não um exército, né? Derrotou, né, milhares de soldados. Oh, que coisa maravilhosa! Mas Gideão depois instigou o povo de Deus à idolatria. Ele foi o responsável por um grande desvio. Baraque está aqui na galeria dos heróis da fé, mas se não fosse Débora, que não está, né, Baraque era um banana, né, como general. O que eu vou falar de Sansão? O que eu vou falar de Sansão? Cara, que a única mulher com quem ele não dormiu e quis foi a esposa com quem ele casou. Isso para dizer o mínimo. Quando ele ora, Deus, minha esposa detesta a ideia de encontrar Sansão no céu, porque ela acha que ele foi um péssimo exemplo, em todos os sentidos. Não posso discordar. Quando ele ora, que está registrada a oração dele, é para fazer vingança. Né? Mas está aqui, ó, na galeria dos heróis da fé, porque de fato, pela fé, ele destroçou o exército dos filisteus várias vezes. Veja, essa nuvem de testemunhas não é formada por pessoas angelicais, arcanjos ou santos imaculados. Muito pelo contrário. Essa nuvem de testemunhas que nos cerca, com os seus feitos realizados por conta da fé e para a fé,
é formada por gente como eu e você. Gente pecadora, falha. E vou dizer mais, gente pior do que nós. Você pode se sentir, né, a mosca que ronda as fezes do cavalo do bandido, como eu me sinto. Mas tem gente pior. E que está na galeria dos heróis da fé. Ou seja, existe esperança para nós. Há uma carreira de Deus proposta para mim e para você. Não há necessidade de sermos arcanjos para fazermos o que Deus espera. Ele espera que nós façamos o que Ele determinou como nós somos, usando a fé. Como aqueles homens e mulheres fizeram também. Em 2026, nós temos feitos a serem realizados. Nós temos objetivos, alvos, necessidades que nós precisamos alcançar. E não temos instrumento diferente do que fé e engajamento. Fé e engajamento. O que o autor dos Hebreus está pedindo é que nós corramos a carreira. A carreira foi proposta. O plano de Deus está estabelecido. A vontade de Deus está revelada nas Escrituras. O que Ele espera de nós, nós sabemos. E o que é que nós vamos fazer com isso? Permanecer inertes, parados? Eu não tenho nada contra erguer a mão no louvor. Isso é ato de adoração. Tanto erguer a mão, quanto se prostrar, né, diante da presença do Todo-Poderoso. Mas não é para a gente ficar o tempo todo assim. É interessante que quando Jesus vai para o céu, literalmente, né, depois da sua ressurreição, ele passa 40 dias com os discípulos, e ele vai ao Monte das Oliveiras. Os discípulos estão querendo, cadê o reino? Cadê o reino? O Senhor não veio para reinar? Nós temos que exterminar Roma, temos que dominar o mundo, como na época de Salomão, não é? O filho de Davi, o Senhor é o filho de Davi, o Senhor é o Messias. Então, cadê o reino? E Jesus diz, não vos compete saber nada a respeito de quando virá o reino. Vocês vão ser minhas testemunhas e tal, né? Atos 1:8, que todo mundo conhece. E aí Jesus começa a subir. E os discípulos, lógico, eu também faria a mesma coisa. Né? Ficava lá olhando. Ué, onde ele vai? Cadê o reino? E aí aparecem anjos que falam assim, acorda, gente. Né? Que vocês vão ficar aqui olhando para o céu, para quê? Jesus não deu nenhuma missão para vocês, não? Vocês não têm que ir por todo mundo, ser minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e por todos os confins da terra? Esse mesmo Jesus que subiu, do mesmo jeito que ele subiu e vocês estão vendo ele subir, ele voltará. Só que nesse meio tempo, não é para ficar. Cadê? Né? É para correr a carreira proposta. Fazer alguma coisa. Andar. Né? Realizar os feitos. E se nós corrermos a carreira proposta, nós também teremos feitos a serem celebrados por quem estiver aqui, né? No dia 31 de dezembro de 2026. Podemos olhar para o ano e dizer, corremos a carreira proposta. Muitas vezes nós temos a ideia de que essas coisas que Deus preparou para nós são para o céu. Em teologia a gente chama isso de eschaton, né? Por isso a palavra escatologia. Né? Quando, na consumação dos tempos. Não. Primeiro, a gente nem sabe direito, com detalhes, como vai ser o nosso dia a dia na eternidade. Isso pertence a Deus. Mas nós sabemos, com muitos detalhes, o que Deus espera que nós façamos no nosso dia a dia, aqui e agora, hoje. Mas eu fico sonhando com a eternidade e não fazendo o que Deus espera que eu faça aqui. Lembra do servo mau e negligente? que Jesus menciona na parábola? O que é um servo mau e negligente? Ele é servo, mas é mau e negligente por quê? Porque não faz o que tinha que fazer. Porque não realiza as tarefas que o patrão deixou para ele realizar. Nós devemos correr a carreira que está proposta, não no futuro remoto, mas agora, em 2026.
E essa nuvem vai ser o nosso backup para a nossa fé. Se pessoas como as que estão descritas nesse capítulo servem de referência para a fé, então essas referências vão nos nortear no caminho. Lógico, né? Não prestando atenção nos seus defeitos. Uma das coisas que eu estabeleci na virada de 2025 para 2026 é que eu não quero ser conhecido pelos meus erros, pelas minhas falhas, pelos meus fracassos. Não são essas coisas que devem me definir. Nós normalmente fazemos isso, né? Quando eu penso em Tomé, quem foi Tomé? O que duvidou. Mas o que define Tomé foi a dúvida que ele teve? Será? Né? Não é bem assim que as coisas funcionam. Quem foi Pedro? O que negou Jesus 3 vezes. É isso que define Pedro? Não foi o que Jesus disse. Então, essa é a ideia. Correr a carreira proposta olhando para Jesus. Não é o que diz aqui? Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Em primeiro lugar, depois ele diz, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Temos uma galeria de heróis, o backup da nossa fé, mas não é para olhar para eles. Olhar para o que eles fizeram, não para aquilo que eles eram. Olhar para Jesus. Jesus é o modelo de homem e de vida. Quando você tiver que tomar uma decisão, quando você tiver que fazer uma escolha, quando você tiver que assumir uma postura, quem deve inspirar? Jesus. O que é que Jesus faria? Esse é um clássico. Eu falei na aula de um clássico escrito por um rabino. Tem um outro escrito por um pastor. Assim, acho que todo mundo já leu e quem não leu deveria ler. Né? Um livro chamado Em Seus Passos. Que faria Jesus? Né? É soco na boca do estômago. Né? É você se colocar aqui. O pastor que escreveu, ele começa dizendo que ele tinha um hábito, né? Que para nós não tem nada demais, rigorosamente nada demais, tudo certo, qual o problema? Apenas uma diversão. E o hábito dele é um livro antigo, tá? Bem antigo. O hábito dele era assistir na televisão luta de boxe. E aí um dia o Espírito Santo o incomodou. Né? Eu sou da época do Mike Tyson, né? Quando eu era criança era o Eder Joffre. Enfim, gostava de assistir boxe. Mas Jesus aprovaria isso? Jesus assistiria uma luta de boxe, 2 homens se socando? Pior, né? Agora tem o MM, não sei o quê, essas lutas de vale tudo, né? Que 2 pessoas se massacram, né? Diante de uma plateia, e depois a gente critica os romanos, né? Que faziam as lutas dos gladiadores no circo de Roma. É a mesma coisa. Mas Jesus faria isso. Então o autor parte daí. Mas se Jesus estivesse no meu lugar, ele estaria do meu lado assistindo essa luta? Então ele começa a pensar, e no banco? E quando ele leva uma fechada do caminhoneiro na Fernão Dias? Esse meu espinho é terrível. Como que Jesus reagiria? Né? Em seus passos, que faria Jesus? Ele começa a pôr Jesus em todas as situações pequenas do dia a dia. Misericórdia. Ele chega à conclusão que ele fazia absolutamente nada certo. Tudo era ruim, tudo era errado. E quando ele fazia o certo, a motivação era errada. Né? Então ele começa a se transformar. É disso que o autor está falando. Olhar firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé, significa ele vai ser o meu padrão. Ele vai ser o meu modelo. Ele vai ser o meu inspirador. Eu vou agir como ele agiria.
Então, a motivação certa, as atitudes corretas. É essa a ideia, né? Eu tenho uma galeria de feitos em nome da fé, mas o meu modelo humano é Jesus Cristo. É para ele que eu tenho que olhar. E o autor diz, olhando firmemente, não desviar o olhar. Aí todo mundo, eu tenho certeza, está pensando na experiência de Pedro no mar da Galileia. Enquanto ele olhava para Jesus, ele andou por cima das águas. O único ser humano que já fez isso depois de Cristo. Quando ele desviou o olhar, afundou. É assim que funciona. Então, o que é que o diabo vai fazer? Tentar te distrair. Em vez de você olhar firmemente para Jesus, ele vai colocar distrações muito interessantes, muito legais e muito justificadas. Ele não vai colocar um absurdo. Ele vai inventar alguma coisa que você gosta e que seja legítima, para desviar o teu olhar de Jesus. E aí você vai afundar. É assim que as coisas são. Por isso o autor diz, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Isso significa amar como ele amou, perdoar como ele perdoou. Lembra do Coração Igual ao Teu? Né? A canção da Ana Paula Valadão, uma das canções que mais mexem comigo, né? Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, né? Então eu quero um coração igual ao teu, amar como tu amas, perdoar como tu perdoas, olhar como tu olhas, né? Enxergar como tu enxergas. A visão que Deus tem é uma visão muito impressionante, né? E é esse tipo de olhar que nós precisamos. Uma das experiências que Jonas passou foi horrível. Ele se recusou a obedecer a Deus, foi na direção oposta a que Deus tinha estabelecido, desceu cada vez mais até o porão do navio, e do porão foi parar no fundo do mar, né? Do ventre de um grande peixe. E lá ele orou. E Deus ouviu a oração de Jonas e o grande peixe vomitou, por ordem de Deus, na praia. Eu gosto dessa imagem. O profeta, o homem de Deus, tornou-se um vômito. Um vômito. Ninguém gosta de vômito. Todo mundo tem nojo do vômito. Se houvesse qualquer pessoa naquela praia e visse essa cena, desviaria o olhar. Mas Deus estava naquela praia. E ele olhou Jonas. E ele viu Jonas. Não como vômito, não como rejeito, não como derrotado, não como um fracassado. Deus olhou para aquele monte de lixo e viu um profeta. Eu já falei para vocês. Peguem os primeiros versículos do livro de Jonas e os primeiros versículos do capítulo 2, quando Jonas é vomitado na praia. As palavras de Deus dirigidas a Jonas são idênticas, letra por letra. Aquilo que Deus havia dito a Jonas, antes de tudo, ele repete ipsis literis para aquele homem vomitado na praia. É esse olhar que Deus tem, né, de ver alguém. Por quê? Porque Jonas se arrependeu, né, e resgata a pessoa e atira do monturo, como diz o salmista, né? E ele salva uma cidade. Ele salva uma cidade. O Senhor Jesus, quando se reúne com os judeus, diz: os ninivitas vão ressuscitar com esta geração e vão condenar esta geração porque eles ouviram Jonas. Eles ouviram Jonas e se converteram. E eis que está aqui quem é maior do que Jonas. Veja, Deus enxerga diferente. E quando você tem Jesus como modelo de vida, de conduta, de escolhas, você vai enxergar e vai agir igual a Deus. O autor fala que Jesus é
o autor e consumador da fé. Uma das coisas que Jesus estabeleceu foi a sua promessa. A palavra de Deus, e Jesus é a palavra encarnada, nos registra promessas maravilhosas. E essas promessas de Deus são a nossa âncora, né? A nossa fortaleza, onde nós os escoramos na hora da provação, na hora da dificuldade. Quando tudo vai bem, nem de Deus a gente lembra, né? A grande verdade é essa. Nem de Deus a gente lembra. Aí quando começa a tempestade, a gente, opa, né? Conheço um autor, ele escreveu um livro, Eles Viram o Inferno. Esse livro é escrito por um cardiologista. E ele começa o livro dizendo assim: não existem ateus na sala de emergência do hospital. A hora que a coisa pega, aí a gente lembra de Deus. Quando não nos importamos com a presença do Todo-Poderoso. Pois bem, diante da tribulação, vamos nos apegar a Deus nas suas promessas. Veja o último versículo, ou os últimos 2 versículos do capítulo 11, verso 39 e verso 40 de Hebreus 11. Diz assim: todos estes, mesmo tendo obtido bom testemunho por meio da fé, não obtiveram a concretização da promessa, porque Deus tinha previsto algo melhor para nós, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Todos os membros da galeria dos heróis da fé, né, fizeram feitos incríveis, mas eles só tinham a promessa que não se realizou, que era justamente a vinda de Jesus, o estabelecimento do reino de Deus. Mas eles fizeram, eles tinham a promessa. Nós temos a mesma promessa, agora concretizada na vinda de Jesus. E Jesus é a principal âncora da nossa fé, da nossa esperança. Tudo que Jesus prometeu, ele fez. Havia a promessa de que ele viria, e ele veio. Havia a promessa de que ele morreria, e ele morreu. Havia a promessa de que ele ressuscitaria, e ele ressuscitou. Havia a promessa de que ele enviaria o Espírito Santo, e ele enviou. Havia a promessa de que ele voltaria, e ele vai voltar. Ele vai voltar. Quando eu falo de ter foco na promessa, que promessa? As promessas que a Bíblia registra e principalmente a promessa de que ele vai voltar. Os últimos capítulos do Evangelho de João, antes da morte de Jesus, são discursos longos que ele faz, preparando os discípulos para o trauma que eles iriam viver. Na verdade, o trauma quem viveu foi Jesus, né? Aquele que se sacrificou, etc. Os discípulos fugiram, mas Jesus queria prepará-los para que depois eles entendessem tudo que aconteceu e tivessem foco na missão que ele estabelecera. Principalmente no fato de que Jesus voltaria, né? Aquela promessa maravilhosa que na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito. Vou preparar o lugar e quando eu for, voltarei. Para quê? Para nos buscar. É o foco nessa promessa que deve nortear a nossa carreira. Que em 2026 a gente possa estabelecer como meta, uma delas, trabalhar em função do reino de Deus. Todo santo dia. Quando você fizer a sua oração matinal, lembre, venha o teu reino. Não foi assim que Jesus ensinou? O que significa isso? Venha o teu reino significa eu quero que Jesus volte. É para querer mesmo, maranata, né? A oração. É para querer que Jesus volte. Tá bom, mas só isso não basta. Não estou aqui esperando o arrebatamento, não estou aqui esperando a volta de Cristo apenas. Venha o teu reino significa eu faço parte desse reino, eu sou representante desse reino.
Paulo vai dizer que eu sou um embaixador ou embaixatriz desse reino. Eu tenho que representar esse reino. Que esse dia, que começa agora, Senhor, eu seja um representante digno, legítimo do teu reino. Que as minhas atitudes, as minhas palavras, os meus olhares, os meus pensamentos, as minhas escolhas reflitam os valores do teu reino. Tudo que um embaixador faz, ele vive no estrangeiro, representa o país do qual ele faz parte. Ele é o embaixador de um reino. Nós somos embaixadores, embaixatrizes do reino de Deus, né? Do reino dos céus. Que a nossa atitude seja essa. Isso é correr a carreira que Deus nos propõe, tendo foco no rei que virá. E uma das cenas mais maravilhosas que o Apocalipse descreve, eu não sei direito como vai ser o dia a dia, eu já falei, né? Mas o Apocalipse descreve uma cena majestosa, linda, magnífica e muito inspiradora. Diz o texto que os 24 anciãos e os 4 seres viventes, né, louvam o Cordeiro que foi morto, né, e que é o leão da tribo de Judá e tal, capítulo número 5 do livro, e eles adoram a Jesus, se inclinam diante dele e depositam aos seus pés as suas coroas. Jesus diz que cada salvo receberá a coroa da vida. Quando o reino vier, nós seremos coroados. Para quê? Eu sei o que eu vou fazer com a minha coroa. Eu quero depositá-la aos pés daquele que diz: bem-aventurado, servo bom e fiel. Entra no gozo do teu Senhor. Eu quero depositar a minha coroa aos pés de Jesus. Mas para isso, eu preciso tê-la. E para tê-la, eu preciso correr a carreira que nos está proposta. Que assim Deus nos abençoe.